Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar os conceitos de sujeito e predicado, sendo que sujeito, aquele que pratica determinada ação, sobre quem falamos, lá no nosso texto, na nossa frase, nos nossos enunciados, aquele que irá determinar a concordância do verbo. E o predicado, o que se fala sobre o sujeito, certo? Então vamos começar? Vamos lá. Então, observando aí o conceito primeiro do que é sujeito e do que é predicado. Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, certo? E predicado é a informação dada sobre o sujeito. Ou seja, esses elementos aqui eles são fundamentais na nossa língua, certo? No caso, todas as línguas elas irão possuir essas ideias, mas quando você tem o sujeito e o predicado, que você consegue determinar sobre quem se está falando, você já começa aí um processo de interpretação. Então, observem aqui o nosso primeiro enunciado. Os alunos anotaram as informações, certo? Quais informações? Esses conceitos básicos aqui, sobre sujeito e sobre predicado, certo? Então, quem é o sujeito deste enunciado aqui? Sobre quem estamos falando ou sobre o que estamos falando, certo? Então, para encontrar o sujeito, basicamente você vai fazer essas perguntas. Quem, certo? Ou o que? Utilizando o verbo da oração do próprio enunciado. Olha só, qual é o verbo? Anotaram. Quem anotou, certo? Então, quem anotou as informações? Os alunos. Opa, achei o sujeito da minha oração. Tirou o sujeito, pessoal? Tudo que sobrar no enunciado será predicado. Então, vamos destacar aqui o predicado em outra cor, azul. Olha só, os alunos é o sujeito. Anotaram as informações? É o predicado da minha oração. Ou seja, o que se falou sobre o sujeito, sobre os alunos? Que eles anotaram as informações, certo? Então, sujeito é o que ou aquilo de quem se fala, né? Sobre quem se fala, e predicado é a informação dada sobre o sujeito. Bem simples, quero encontrar o sujeito, eu posso utilizar as próprias informações do enunciado, olhando para o verbo, para verificar a quem esse verbo, a quem realizou aquela ação, quem anotou, né? Os alunos. Então, já identifiquei o sujeito da minha oração. Vamos adiante? Olha só, o sujeito, pessoal, ele pode ser classificado de acordo com algumas condições. Olha só, ele pode ser simples, composto, né? Ele pode ser oculto ou elíptico, ou mesmo indeterminado. Em algumas situações, nós vamos ter orações que não irão apresentar essa ideia de sujeito, mas vamos já verificar cada uma delas. Então, começando aqui pelo sujeito simples. Sujeito simples, minha gente, é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Estamos falando do sujeito da oração. Então, quero encontrar o sujeito, eu posso fazer aquelas perguntinhas, né? Quem ou que, certo? Então, essas perguntinhas eu posso fazer aqui no enunciado para identificar o sujeito. Olha só o exemplo. Maria entregou os exercícios. Sobre quem nós estamos falando? Quem entregou os exercícios? A Maria. A resposta a essa pergunta é Maria. Então, Maria é o sujeito da minha oração, certo? Maria é o meu sujeito, o sujeito da minha oração. E observem que eu tenho apenas uma palavra formando esse sujeito. Eu tenho apenas uma palavra no núcleo desse sujeito, certo? Então, observem que então eu tenho um sujeito simples. Maria é um sujeito simples, é a classificação desse sujeito. Mas o meu sujeito também pode ser composto. Se o simples tem uma palavra no seu núcleo, no composto eu terei duas palavras ou mais. Então perceba, o sujeito composto eu tenho dois ou mais núcleos.
Observe, José e Maria entregaram os exercícios. Quero achar o sujeito. Quem entregou os exercícios? Qual é a resposta dessa pergunta? José e Maria. Então, observem, José e Maria é o sujeito dessa oração, certo? Perceba que eu tenho 3 enunciados, José e Maria. Quais palavras aqui são fundamentais? Quais dessas palavras exercem a função de núcleo? Vou destacar aqui para vocês. Quais são as palavras? José, certo? E Maria. Esse e, essa conjunção apenas conecta. Ela não é não é uma palavra fundamental. Perceba que as 2 palavras fundamentais aí são José e Maria. Então eu tenho 2 palavras, diferente do primeiro exemplo, que eu só tinha Maria, certo? Então aqui eu tenho 2 palavras, 2 núcleos. Então meu sujeito é composto, certo? Vamos adiante? Olha só. O sujeito, minha gente, ele também pode ser oculto. Como assim oculto? Voltando aqui comigo. É aquele que está escondido, que não está escrito aqui no meu texto, certo? Olha só, pode ser identificado pelo contexto. Como assim? Essa palavra não vem escrita, essa palavra não é enunciada, ou seja, o sujeito não é falado, mas eu consigo determinar quem é esse sujeito por meio do contexto, principalmente porque eu tenho um verbo ali que vai me identificar, que vai apontar esse sujeito. Então, a gente lembra quais são as perguntinhas básicas para identificar o sujeito, certo? Vamos lá? Quais são elas? Olha só. O que, certo? Ou quem? Que eu posso observar o verbo e fazer essas perguntas. Olha só, entregamos os exercícios. Quem entregou o exercício? Consegue determinar? Nós. Percebam que este verbo aqui, ele faz referência à primeira pessoa do plural. Mas a palavra nós está escrita? Percebo que aqui neste enunciado, não. Essa palavra não veio escrita aqui, mas eu consigo identificar ela por meio deste verbo. Pela flexão do verbo entregamos, vai me remeter à primeira pessoa do plural. Quem é essa primeira pessoa do plural? Nós. Mas não veio escrito. Então, como não veio escrito, o sujeito está oculto, certo? Por isso que chamamos de sujeito oculto. Ele não vem escrito, não é falado, não está expresso, mas eu consigo identificar por meio do quê? Do verbo, certo? Mas eu também tenho situações, não é, que eu vou ter um sujeito indeterminado. Percebam que aqui, nos exemplos anteriores, olha só, sujeito simples, sujeito composto, o sujeito está escrito na oração, certo? Aqui no sujeito oculto, ele não veio escrito, mas eu consegui identificar por meio de quem? Por meio do verbo, certo? E o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, minha gente, observa aqui comigo, volta. É aquele que não aparece escrito na frase, na oração, no texto. Eu sei que esse sujeito existe, porém eu não consigo dizer quem é esse sujeito especificamente. Eu não consigo apontar se é ele, se é ela, certo? Eu não consigo identificar a identidade desse sujeito, fica aí indeterminado. Eu sei que alguém praticou aquela ação, que alguém exerceu aquela ação, mas eu não consigo dizer especificamente. Vamos observar os exemplos? Sujeito indeterminado. Falaram a verdade. Quem falou a verdade? Lembra lá das perguntinhas? Quem e o quê? Falaram a verdade. Quem falou a verdade? Perceba que eu sei que alguém falou, que existe um sujeito. Mas eu consigo dizer especificamente, voltando aqui comigo, quem foi esse sujeito? Ah, foi o José, foi ela, foi você.
Não, eu não consigo determinar. Falaram a verdade. Perceba que a ideia fica aberta. Eu sei que alguém fez a ação, que o sujeito existe, mas eu não consigo determinar. Eu não consigo dizer especificamente quem foi que realizou a ação. Então eu tenho um sujeito indeterminado. Falaram a verdade. Olha o outro exemplo. Concordou-se com a ideia. Colocando aqui em primeiro plano para você, olha só. Concordou-se com a ideia. Observem nesse exemplo aqui. Concordou-se com a ideia. Quem concordou? Foi o José? Foi a Maria? Fui eu? Não sei. Perceba que o sujeito está indeterminado. Eu sei que alguém concordou, mas eu não consigo dizer especificamente quem é esse sujeito. Então, o sujeito está indeterminado. Então, a gente observa aqui, sujeito indeterminado, aquele que eu não consigo identificar quem é. Ele está indeterminado. E eu posso indeterminar de duas formas. Falaram a verdade, olha só. Eu posso colocar o verbo na terceira pessoa do plural, certo? Que aí eu não vou ter como identificar quem é esse sujeito. Ou eu posso utilizar o verbo, não é? No singular, na terceira pessoa do singular, mais essa partícula se, né? Que é uma partícula de indeterminação do sujeito. São as duas formas que nós vamos ter aí de indeterminar o sujeito. Mais adiante a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E o sujeito inexistente? E agora? Como assim, professor? Sujeito inexistente. Volta aqui comigo. Pessoal, o sujeito inexistente, ele só vai ter, ou seja, só vai acontecer isso quando eu estiver utilizando um verbo impessoal. Ou seja, aquele verbo que eu não consigo atribuir a ação dele a nenhum ser. E quais são esses verbos? São exatamente aqueles verbos que vão trazer para a gente a ideia de fenômeno da natureza ou algumas formas específicas como o verbo haver, na expressão ali de existir, ou verbo que vai expressar tempo, fenômeno natural, tempo ou verbo haver no sentido de existir. Vamos observar os exemplos que a gente vai compreender melhor para o sujeito inexistente. Amanhecia latentemente. Amanhecia latentemente. Pessoal, voltando aqui comigo. No sentido real, naquele sentido que não é o figurado, que não está lá nos textos poéticos, que não está nos textos literários, no sentido real. Alguém aqui amanhece? Ou isso é um fenômeno da natureza? Percebo que amanhecer é um fenômeno natural. Então, eu não posso atribuir essa ação de amanhecer a nenhum ser especificamente. Trovejou. Alguém aqui já trovejou, falando no sentido real? Causou aquele relâmpago, aquele barulho, aquela reação, todo aquele processo físico e químico que acontece na natureza? Não, ninguém troveja, né? Então, percebo que esse verbo trovejar, trovejou, a ação dele eu não posso atribuir a nenhum ser humano, a nenhum animal especificamente. Então, o sujeito está indeterminado, certo? Eu não posso atribuir a ação do verbo a nenhum ser, a nenhum objeto ou ser que realize essa ação. Então, amanheceu latentemente, olha só, sujeito indeterminado. Por quê? Amanhecer é um verbo impessoal e eu não posso atribuir a ação dele a nenhum ser. Faz 10 anos. Olha só, o verbo fazer na ideia de tempo, certo? Alguém aqui faz, tem hora, consegue reproduzir essa ideia de tempo? Não. Percebe que falando de forma literal, no sentido real, o tempo não depende de nenhum ser específico. Então, faz 10 anos, essa indicação de tempo, o verbo fazer é impessoal, então sujeito indeterminado. E como eu mencionei, o verbo haver. Havia 2 pessoas na sala. Esse verbo no sentido de existir, certo? Perceba que esse verbo é um verbo que não tem como eu atribuir a ação dele a nenhum ser, ok? Então percebam que, olha só, amanhecia lentamente, certo? Faz 10 anos, havia 2 pessoas nas salas. Todas essas palavras, elas são impessoais. No caso, os verbos são impessoais. Eu não posso atribuir as ações dele a nenhum ser, ok? E agora o predicado. A gente viu que o sujeito a gente consegue determinar com essas perguntas. Quem ou que? E o predicado? Retirou o sujeito, é tudo que sobrar. E a gente tem alguns tipos de predicado também. Vamos observar os exemplos? Olha só.
O predicado ele pode ser verbal, aqueles que indicam uma ação. Olha só, fizemos os exercícios. Quem fez o exercício? Nós. O sujeito está oculto aqui, não veio escrito, certo? Como ele está oculto, então eu só vou ter o quê? Predicado, fizemos o exercício. E observe que a minha ideia principal está aqui, ó, na ideia de fazer, na ação do verbo. Então esse sujeito aqui, ele tem um núcleo verbal. E verbos que indicam estado são aqueles predicados que nós vamos chamar de nominal, certo? Olha só, nós vamos ter, os alunos estavam atentos. Quem é que estava atento? Os alunos, é o sujeito da minha oração. Tirei o sujeito, que sobrar é predicado. Então, quem é o predicado aqui? Estavam atentos, certo? E percebo que aqui eu tenho a indicação de um estado. Como é que os alunos estavam? Atentos. Então, a minha informação principal está aqui. Então, eu tenho um núcleo nominal, certo? Olha só. E também eu vou ter um predicado verbo nominal, verbos que indicam uma ação e estado. O menino esperava os resultados ansiosos. Quem é o sujeito? Quem esperava o resultado ansioso? Os meninos, olha só. O sujeito está aqui, o menino. O menino esperava os resultados ansiosos. Tirou o sujeito, o que sobrou? Esperava os resultados ansiosos, é o meu predicado. As informações importantes desse predicado, olha só, é a ação de esperar, certo? E o estado que essas crianças estavam, no caso o menino, que é o sujeito da minha oração. Ok? Então, já compreendemos tudo isso, sujeito, predicado, vamos ao exercício com vocês agora. Muito bem, pessoal. Questão de número 1, certo? Leiam com atenção e apenas uma alternativa é a correta. E a questão de número 2, para visualizar rapidinho, olha aí, está se referindo ao predicado. Também leiam o enunciado com atenção e encontrem a resposta correta. Até daqui a pouco, estou com vocês no chat.
Muito bem, voltamos agora para a nossa interatividade. Agradeço aos nossos alunos que estão interagindo no chat, enviando suas respostas, participando com a gente, usando o chat de forma correta, certo? O chat é para tirar dúvidas, para enviar suas respostas e também se você quiser comentar algo sobre a aula, você pode fazer isso por lá, certo? Então já agradeço a participação de todo mundo, mas vamos aqui chamar, ou seja, falar alguns nomes daqueles que interagiram, lembrando que não dá para falar o nome de todo mundo, mas a gente destaca alguns, tá bom? Vamos lá? Olha só, Cristiano interagiu com a gente, então Cristiano respondeu aí que a questão de número 1 é a letra C e a questão 2 é a letra B. Agradeço a participação. Vamos lá, Pedro Lucas também interagindo com a gente. Questão 1, letra C, questão 2, letra B. Obrigado, Pedro. Vamos lá, quem mais interagiu com a gente? Gabriel interagiu, questão 1, letra C, questão 2, letra B. Então, há uma certa concordância dos nossos alunos com relação às respostas do nosso exercício. Vamos lá? Olha só, o Bruno interagindo também, letra C, questão 1. O Bruno é lá da Escola Estadual Tancredo Neves, lá de Humaitá. Agradeço a participação do Bruno e dos nossos alunos lá de Humaitá que estão interagindo também e dos nossos outros alunos, tanto aqui da capital quanto do interior do estado que estão interagindo com a gente. Obrigado, pessoal. Camila interagindo, letra C, questão 1 e letra B, questão 2. Obrigado, Camila. Agradeço a participação. Bruna, olha só, questão 1, letra C, questão 2, letra B. Obrigado, Bruna. Lucas interagindo também, questão 1, letra C, certo? E o Lucas é lá da escola Arthur Ingrácio da Silva. Obrigado, Lucas. Agradeço também aos nossos alunos lá da escola que estão interagindo. Muito obrigado a todos. Vocês sabem, não dá para ler o nome de todo mundo, gente. Gostaria muito, infelizmente o tempo não permite. Vamos corrigir? Questão 1. Olha só. Essa questão aí pede: assinale a alternativa em que a expressão destacada é o sujeito da oração. Então, estamos procurando o sujeito. Pessoal, lembrem, para identificar o sujeito, você pode observar o verbo e fazer aqueles questionamentos. Olha só. Quem ou o que? Aquela famosa ideia. Pergunte o verbo. Você pode utilizar para identificar. Funciona. Olha só. A Maria comprou um guarda-chuva. Um guarda-chuva é o sujeito da minha oração? Quem comprou um guarda-chuva? Olha só, a Maria. Então, o sujeito está aqui. Essa palavra veio destacada? Não, foi a palavra um guarda-chuva. Um guarda-chuva não é o sujeito. Letra B. Mariana fez um bolo delicioso. Quem fez um bolo delicioso? Olha só, verbo fazer. Quem fez um bolo delicioso? A Mariana. Então, Mariana é o sujeito da minha oração. Foi a palavra Mariana que estava destacada? Não. Então, a alternativa B não pode ser a resposta. Letra C. Pedro e João visitaram os avós. Quem visitou os avós? Pedro e João. Olha, observa aqui que Pedro e João são as palavras destacadas. Então, a alternativa C é a nossa resposta correta, certo? Na letra D, quem escreveu muitos textos? O Tiago. A palavra Tiago estava destacada? Não. Então, só Pedro e João que estava destacada na alternativa C, por isso a alternativa C é a resposta. A próxima questão pede: assinale a alternativa em que a expressão destacada é o predicado. Estamos procurando o predicado agora. Como vamos reconhecer o predicado? Você retira o sujeito da oração, tudo que sobrar será o seu predicado. Olha só, letra A, José guardou o caderno. Vamos encontrar rapidinho o sujeito. José guardou o caderno. Quem é o sujeito da oração? Quem guardou o caderno? José, certo? Então, José é a palavra destacada. Percebe que não é o nosso predicado. O predicado é guardou o caderno. Não pode ser a letra A. Letra B, Juliana enviou a mensagem, certo? Quem enviou a mensagem? A Juliana. Está aqui o meu sujeito da oração, certo? A Juliana é o sujeito da oração. Retirou a palavra Juliana, o que sobrar é o predicado. Olha só, enviou a mensagem. Perceba que todo o predicado aí foi destacado. Então, a alternativa correta é exatamente a letra B.
Juliana enviou a mensagem. Na letra C, o cachorro latia muito, cachorro é o sujeito, mas eu só tenho destacado o verbo, não o predicado completo. E na letra D, o carro, a palavra que está destacada é o sujeito e não predicado. Ok? Agradeço a participação de todos e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.